Vou ler com vocês hoje 1 Pedro, no capítulo 2, vou ler dos versículos 1 até o 17. E engraçado que as últimas mensagens que eu preguei, elas estão parecidas, parece que os textos estão se conversando, e me parece que Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Parece que Deus está repetindo algumas coisas que Ele vem falando, né? E eu creio que talvez Ele esteja querendo falar algumas coisas comigo e com você nesses últimos dias aí. Então 1 Pedro capítulo 2, eu vou ler com vocês de 1 a 17, que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam com avidez o leite espiritual puro, para que por meio dele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, cheguem perto dele. Esse é um bom versículo para grifar. Cheguem perto dele, a pedra viva, rejeitada pelos seres humanos, aqui está falando de Jesus, mas escolhida e preciosa para Deus. Também vocês, como pedras vivas, sejam edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Quem nela crer não será envergonhado. Quem crer em Jesus não será envergonhado. Para vocês, portanto, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Eles tropeçam porque são desobedientes à palavra. Para isso também foram designados. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma. Mantenham exemplar o seu procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vocês, como se fossem malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitem-se a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, que seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, o povo de Deus é gente livre. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Amém. Você pode fechar os teus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é poderosa, é maravilhosa, é tremenda, é como uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do nosso coração, separando alma e espírito. E é isso que nós desejamos nesta noite, Pai, ouvirmos a Tua voz. Separa aquilo que vem de nós, as nossas emoções e sentimentos, e a Tua palavra, do Teu Espírito, aquilo que vem do Senhor. Nós queremos Te ouvir nessa noite, nós queremos receber revelação da Tua palavra, nós queremos sermos ensinados pelo Senhor, inspirados pela Tua palavra, queremos ter as nossas vidas transformadas neste lugar, Pai. Não viemos aqui para mais um encontro religioso, mas viemos aqui para Te vermos, viemos aqui para ouvirmos a Tua voz, Pai. Todas as vezes que Te ouvimos,
Todas as vezes que nos encontramos contigo, algo em nós muda, o Senhor molda o nosso caráter, Deus, e é isso que nós precisamos. Afinal, o desejo dos nossos corações é a cada dia nos parecermos mais com teu Filho Jesus. Usa a minha vida, Deus, como boca, como profeta do Senhor nesta noite. O Senhor sabe que preciso, dependo de Ti, que a Tua unção que capacita esteja sobre a minha vida para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir aí a Jesus mais uma vez? A palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Eu venho estudando com vocês esta carta que o apóstolo Pedro escreve a alguns irmãos forasteiros que estão vivendo debaixo de pressão do Império Romano e muita perseguição. Isso aqui nós estamos falando provavelmente 60 e poucos anos, 63 anos, depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Então 60 anos depois, o apóstolo Pedro ele escreve esta carta para povo de Deus, para judeus forasteiros, aqueles que estavam espalhados por muitos lugares, e muitos deles não espalhados porque queriam estar espalhados. É claro que houverão aqueles que decidiram ir para outros lugares, talvez por conta de emprego, oportunidade, enfim, mas muitos foragidos, forasteiros, espalhados por conta de perseguição, por conta de pressão. E na verdade o apóstolo Pedro vai enviar esta carta encorajando, na verdade, estes irmãos a permanecerem fiéis, a não desistirem do caminho, mesmo diante adversidades e dificuldades e perseguições. Então esta é de fato uma boa palavra para nós, porque é claro que de forma diferente, mas todos nós, na verdade, sofremos pressões, do mundo, sofremos pressões e perseguições, muitas vezes até diferente, claro, dos apóstolos e de tantos outros povos, nos dias de hoje até que sofrem de fato perseguição, por professarem a fé que professamos, diferente de nós que temos uma liberdade no nosso país, mas mesmo assim, às vezes sofremos pressões, às vezes de alguma forma sofremos algum tipo de perseguição. Então, na verdade, esta carta com certeza é uma carta que fala muito conosco, Pedro começa falando, na verdade, no primeiro capítulo, sobre motivos que todos nós e aqueles irmãos também tinham para sorrir. Porque independente da perseguição, independente das dificuldades, ele começa na verdade a falar algumas coisas que aqueles irmãos tinham, Então primeiro ele traz ali como se fossem os benefícios de serem cristãos e os benefícios que nós temos de sermos cristãos. Porque é claro, existem benefícios, Nós não servimos a Deus pelos benefícios, mas existem benefícios quando servimos a Deus. Ele fala sobre uma herança incorruptível, ele fala sobre termos um Deus ao nosso lado que é poderoso, que nos guarda, que nos sustenta. Ele fala sobre uma alegria em tempos difíceis, ou seja, a nossa alegria não está firmada, apoiada nas circunstâncias, nos momentos, ou seja eles bons ou ruins. A nossa fonte de alegria, na verdade, é diferente da do mundo. E ele começa, na verdade, falando sobre todas estas coisas para aqueles irmãos, coisas que eles tinham por serem cristãos, Depois ele começa a entrar um pouco no assunto sobre santidade, sobre a maneira que aqueles irmãos viviam, sobre o comportamento deles, Semana passada eu preguei e o título da mensagem é Eu Sou Diferente, ou seja, estamos no mundo, mas não somos como eles. E na verdade aqui nesse capítulo que nós lemos, Pedro vai falar muito sobre isso, O Pedro vai falar muito sobre o comportamento do cristão. Ele começa, na verdade, falando de benefícios. Ele começa falando sobre essa alegria que nós temos, que talvez o mundo não tenha. Ele começa falando sobre esse Deus poderoso que nós temos, mas depois também ele vai tratar de algumas responsabilidades que temos por sermos cristãos. E na verdade não apenas Pedro, mas você vai ver tantos outros homens de Deus na Bíblia falando sobre isso, sobre benefícios, mas também falando sobre os deveres, sobre responsabilidade. Apóstolo Paulo, ele trata muito sobre isso, Esse equilíbrio, na verdade, entre estas duas coisas, Entre aquilo que temos e
por sermos cristãos e nossa responsabilidade enquanto cristãos. Existe uma responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Não sei se você sabia disso, né? Então é sobre isso, na verdade, que o apóstolo Pedro vai falar bastante nesse capítulo 2, sobre essa responsabilidade de todo aquele que serve a Deus deve ter, e deve ter consciência disso. Dos versículos 1 a 4, basicamente, ele vai falar sobre abandonar velhas práticas. E aí aqui ele vai citar algumas delas, né? Ele vai falar sobre maldade, ele vai falar sobre engano, ele vai falar sobre hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, de fofoca. Crente não é fofoqueiro, diga amém. Crente não liga para outro crente para fazer oração pela vida do irmão, e às vezes a gente faz uma fofoca, mas é espiritual, pastor. Essa fofoca é de Deus, essa fofoca é para abençoar a vida do meu irmão, e você conta a vida toda do irmão. Na verdade você é tão fofoqueiro que você arruma uma desculpa dentro da Bíblia só para fazer uma fofoquinha. E ele está dizendo, na verdade, estes são hábitos, costumes, isso era uma maneira antiga de vivermos, mas agora que tivemos um encontro com Deus, na verdade existe uma nova maneira de vivermos as nossas vidas. Ele começa falando sobre isso, ele começa dizendo, olha, livrem-se, deixem para trás, abandonem estas coisas, esse estilo de vida que vocês viveram até aqui. Eu acho interessante a maneira que ele coloca, porque ele diz, livrem-se, deixem para trás. É claro que nós sabemos que não é pela nossa capacidade humana que a gente consegue, por exemplo, vencer o pecado. Até porque, se você olhar para o Antigo Testamento, todos tentaram vencer o pecado e obedecer às leis, e chegaram à conclusão de que não era possível obedecer às leis na força natural do homem. Ou seja, eu tomei uma decisão de servir a Deus, eu nunca mais vou pecar na minha vida, eu não vou mais fazer uma fofoca, eu não vou ter inveja, eu não vou... Pela nossa capacidade, pela nossa força humana, isso não é possível, mas em Deus... isso é possível. Quando andamos com Deus, o Espírito Santo de Deus molda as nossas vidas, nos fortalece, para que então a gente viva uma vida íntegra e correta diante dEle. Mas é interessante que ele coloca livrem-se, como se fosse responsabilidade de eles não fazerem mais aquelas coisas. Eu penso que na verdade, é claro que nós não podemos, é impossível para nós, se não tivesse Deus na história, por exemplo, não pecarmos. Mas me chama a atenção o jeito que ele fala, livrem-se, deixem para trás, porque eu acho que tem a ver com uma questão de decisão, uma questão de escolha. É claro que me livrar do pecado, talvez sozinho eu não consiga, mas eu posso tomar a decisão de não fazer mais, e Deus vai me ajudar a não fazer mais. É por isso que existe uma participação do homem aqui. Ele não disse, olha, Deus vai fazer vocês se livrarem, ele diz, livrem-se vocês, ou seja, deixem para trás, porque é uma decisão nossa, e ele está dizendo, é uma decisão de vocês. Vocês precisam tomar essa decisão de viverem uma vida diferente. Vocês precisam tomar a decisão de que agora vocês não vão mais viver da mesma maneira que vocês viveram até aqui. A decisão é nossa, a unção, o poder, a capacitação é do Senhor. Mas antes de o Senhor me capacitar para que eu consiga vencer o pecado e vencer o estilo de vida que eu vivia antes, Ele precisa de uma decisão minha e Ele precisa de uma decisão sua. Você um dia teve um encontro com o Senhor e você com certeza disse para Ele, Senhor, olha, eu tenho vivido a minha vida assim, 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 mas Deus, eu não quero mais, eu não quero fazer mais a minha própria vontade, eu não quero ceder aos meus desejos carnais, eu não quero, Deus, fazer escolhas baseadas nas minhas emoções, porque Deus, eu sei que o Senhor tem planos, sonhos maravilhosos para mim. Deus, me ajuda nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Deus, me ajuda a vencer as tentações. Uma decisão pessoal nossa, nós não queremos mais vivermos da maneira que vivíamos antes. E ele começa encorajando estes irmãos, dizendo, livrem-se, deixem para trás, abandonem a vida que vocês viviam antes, os costumes, os hábitos. Nós somos diferentes. Então uma decisão, na verdade, pessoal primeiro, para que então Deus possa fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Agora, como é que a gente se livra disso? E ele vai colocar aqui, na verdade, o meio ou a maneira de conseguirmos nos livrarmos destas coisas, porque afinal de contas, pode até ser uma decisão, pode até ser uma escolha pessoal, e eu dizer, Deus, eu não quero, mas no final das contas,
a nossa velha natureza, o nosso homem, a nossa carne, muitas vezes grita contra a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Então, como conseguirmos? E ele vai falar aqui no próprio texto, ele diz, olha, na verdade, como crianças recém-nascidas, desejem com avidez o leite espiritual, puro, para que por meio dele lhes seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação, desenvolvimento da salvação. Você sabe qual que é o crescimento para a salvação? Da salvação é santificação. Ou seja, eu tive um encontro com Deus, eu estou salvo, eu fui salvo, né? Eu fui redimido, limpo, lavado dos meus pecados. Mas depois, então, existe um processo na minha caminhada, na minha jornada com Deus, esse processo que nós chamamos de santificação. Então ele está dizendo o seguinte, olha, recém-nascidas desejem com avidez esse leite espiritual, para que por meio dele lhe seja dado crescimento para a salvação, ou seja, santificação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom, cheguem perto dele. Ele fala, ele entrega aqui, na verdade, 2 segredos. Ele está dizendo, olha, deixem para trás, mas entendam algo, vocês não são capazes, não conseguem de fazer isso com a própria força de vocês vão precisar de algumas coisas. Ele diz, vocês vão precisar, número 1, leite espiritual, ou seja, assim como um bebê, né, que depende da mãe, que se uma mãe não der ao filho ali o leite e amamentar do seu filho, ele morre. Ele está dizendo a mesma coisa, olha, desejem como um bebê o leite espiritual. O que é o leite espiritual? O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso também, é a palavra de Deus, ou seja, o que é alimento para o nosso espírito, é a palavra de Deus. Ele está falando sobre um alimento, não de comida para o nosso corpo, mas ele está falando sobre um alimento espiritual. Assim como um bebê deseja um alimento, o leite da sua mãe, nós precisamos também desejar esse alimento espiritual que vem por meio da palavra de Deus. É sobre isso que ele está falando. Então existe a necessidade de nos alimentarmos. Você só não vence o pecado, você só não vence, na verdade, aquelas tentações, você só não consegue vencer os velhos hábitos, talvez porque você esteja longe da palavra de Deus, porque à medida que nós lemos a palavra de Deus, à medida que a gente busca Deus através da sua palavra, na verdade tudo nas nossas vidas começa a mudar. A nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos, as nossas emoções começam a ser mudadas, começam a ser moldadas pela palavra de Deus. É sobre isso que ele está dizendo, por isso que ele diz, fiquem perto dele, cheguem perto dele. E talvez aqui o grande segredo, sozinho não é possível, longe de Deus não é possível. Você pode até desejar, você pode até ter tido um encontro com Deus e dizer, rapaz, é verdade, eu entendi, Deus tem planos, Deus tem sonhos maravilhosos, eu quero viver tudo isso, mas você continua vivendo a sua vida, não busca Deus, está longe de Deus, longe da palavra. Você pode até querer, você pode até ter tomado uma decisão, mas será impossível, porque existe uma batalha e uma guerra constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E se você não alimentar o seu espírito de tal maneira que ele fique mais forte do que a sua carne, certamente você vai ser dominado ou vai ceder às vontades da sua carne. É uma coisa óbvia que na verdade muitas vezes a gente não para pensar, e é o que ele está dizendo aqui. Olha, estejam perto, desejem como um bebezinho deseja o leite da sua mãe, esse leite, esse alimento espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 versículo 2, ele vai dizer, e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou dessa vida, da maneira que a gente viveu talvez até aqui, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem é que deseja viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar as 2 mãos, os 2 pés, dizendo, eu pastor, eu quero a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então ele está dando o caminho aqui, o caminho para viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é ter a sua mente renovada, e essa mente renovada vem através deste alimento espiritual que é a palavra de Deus. Não é simples, mas não é fácil. É simples, mas muitas vezes não é fácil. É tão simples que às vezes a gente faz algo tão difícil. A gente sabe disso e muitas vezes não fazemos o que precisamos fazer.
ele segue, dos versículos 4 depois até 8, na verdade, ele vai seguir, e o assunto aqui ele vai falar, olha, nós fomos salvos, ele dá ênfase a isso, ou seja, vocês conheceram a bondade do Senhor. Agora ele vai dizer salvos para quê aqui? Porque algumas pessoas têm a falsa ideia de que a salvação é apenas um ticket para a eternidade, né? Então, fui salvo, glória a Deus. Eu ouvi aí, pastor, que tem céu, que tem inferno. Então, estou salvo, peguei meu passaporte para a eternidade, para estar com Jesus. Agora, obrigado, Senhor, vou guardar aqui e vou viver a minha vida do jeito que eu desejo, que eu bem entendo. Na verdade, não é isso. Não sei se você sabe, mas nós fomos salvos para algo. Salvação não é o fim na vida de um cristão, salvação é o começo na vida de um cristão. É onde na verdade Deus agora tem acesso, Ele tem liberdade, Ele fala, Ele se comunica, você o ouve, Ele te direciona, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento, Ele revela coisas, Ele te dá imagens do teu futuro, do que Ele quer que você viva. Então na verdade é o começo, quando você é salvo, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, só está começando as coisas incríveis que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Então, salvos para quê? E aqui ele vai dar alguns motivos, né? Ele diz, cheguem perto dessa pedra viva. Ele está falando pedra viva, pedra angular, né? Tem alguns termos que em outros lugares você vai encontrar pedra viva, pedra angular. Ele está falando sobre Jesus aqui. Também vocês, ele vai dizer, vocês, olha, como pedras vivas. Ou seja, ele está repetindo ou falando coisas que é muito falada no Novo Testamento sobre pedra viva, sobre organismo vivo, que é a igreja do Senhor. Ele está dizendo, olha, Jesus é a pedra viva angular, Ele está vivo, não está morto. Vocês agora também vivem, foram revivificados, estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, mas agora vivem. É sobre isso que ele está dizendo. Ou seja, se tem vida, vive para alguma coisa. Ele vai dizer agora, vocês também são pedras vivas, sejam edificadas casa espiritual para serem, e ele diz, para quê? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele vai falar algumas outras coisas aqui. Ele fala sobre casa espiritual, ou seja, não sei se você sabe, mas nós somos casa espiritual, né? Antes, no Antigo Testamento, Deus, a presença, a glória de Deus se manifestava em um lugar. Todos tinham um lugar como o lugar santo. Agora não existe um lugar santo, agora existe pessoas santas, porque a presença de Deus agora não está mais. Isso aqui é a igreja, né? Que às vezes a gente pensa, isso aqui é a casa de Deus. Igreja não, isso aqui é um prédio, isso aqui é um galpão, sem a presença de Deus aqui dentro. Se eu não estiver aqui, se você não estiver aqui, isso aqui é só um prédio, é só um galpão pintado com um palco aqui em cima e nada mais. Na verdade, a casa de Deus agora sou eu e é você. O Espírito Santo de Deus agora habita em mim, habita em você. Sobre isso que ele vai falar. Ele fala sobre sacerdócio santo, separados para algo. E na verdade, quando ele fala sacerdócio santo, ele está colocando sobre as nossas vidas, e Paulo vai falar sobre isso também, uma responsabilidade. Porque todo sacerdote no Antigo Testamento, é claro, ele tinha o seu benefício, mas ele tinha a sua responsabilidade. No Antigo Testamento não eram todos sacerdotes, era apenas alguns de determinada tribo. Havia apenas um sumo sacerdote, ou seja, que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos, no santo do lugar, oferecia ali sacrifício em favor de todo um povo. O sumo sacerdote, os sacerdotes, eles eram intermediários entre o povo e Deus. Ou seja, o povo não podia de forma livre ter acesso a Deus. Eram sacerdotes, era o sumo sacerdote que representavam o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo. Deus falava, eles comunicavam. Eles que ofereciam sacrifício, ou seja, para que os pecados fossem perdoados, era necessário o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecer sacrifício. Não era de forma geral todas as pessoas que tinham acesso à glória, à presença, à casa do Senhor. Só que
diferente para nós hoje. Hebreus vai falar muito sobre isso, né? Sobre esse sumo sacerdote que foi Jesus e que na verdade por meio dele agora todos nós fomos feitos também sacerdotes. Agora, ou seja, nós temos o benefício de estarmos na presença de Deus. Antes o que era impossível agora é possível. Antes era alguns que entravam na presença onde a glória de Deus se manifestava, mas agora não. Agora nós temos liberdade por meio de Jesus para entrarmos na presença do Pai. Agora você não precisa, às vezes a gente pensa, o sacerdote, quem é o sacerdote? É o pastor. Eu digo para você, você não precisa do pastor para estar na presença de Deus. Agora você acessa a presença de Deus de forma livre. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de uma pessoa te ajudando. Você não precisa de um intermediário para chegar a Deus. Por meio de Jesus nós chegamos a Deus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Aquilo que era impossível se torna então possível. Então ele está dizendo, vocês são sacerdotes. Vocês são sacerdotes. Existe uma responsabilidade que foi colocada sobre vocês, porque os sacerdotes eram representantes de Deus ao povo. Então não só o benefício de entrar na presença de Deus, mas também a responsabilidade de levar ao povo, de interceder pelo povo, de pregar a palavra às pessoas. E é exatamente a responsabilidade que foi colocada sobre as nossas vidas hoje também. Pedras vivas que constroem esse templo, tendo como principal a pedra angular, que é Jesus, e juntos como um corpo, organismo vivo, construímos e estabelecemos, ajudamos a estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra. Então, olha só que bênção que foi dada a você. Agora você tem liberdade para entrar na presença de Deus, mas agora você também tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus, de orar por aqueles que talvez não conhecem a Deus, de levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem ao Senhor. Era um dos papéis dos sacerdotes. Ou seja, se eu hoje também sou um sacerdote, eu sou alguém que também espalho a palavra de Deus. Eu sou alguém que também Deus usa para alcançar e abençoar a vida de outras pessoas também. Ele vai falar que nós fomos ou somos separados para Deus. Ele diz, vocês são geração eleita, escolhidos, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que ele primeiro diz, ele fala quem vocês são, os benefícios do que são, mas então ele traz também, coloca as responsabilidades que temos. Ele fala, vocês são geração eleita, vocês são povo escolhidos de Deus. Quantos são gratos a Deus por Deus ter nos escolhido? Olha que coisa maravilhosa, né? Quando você lê, por exemplo, lá em João, no capítulo 1, versículo, acho que a partir do 10 ou 11, né? Diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Em princípio, Jesus veio para o plano, na verdade, era Jesus veio para os judeus, e por meio dos judeus, os judeus alcançariam o mundo todo, os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. E em João, no capítulo 1, acho que é no versículo 11, diz isso, mas os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus, não aceitaram Jesus como Messias. E aí no versículo 12, então diz assim, mas a todos, ou seja, judeu, gentil, independente da raça, independente de onde nasceu, independente se era ou não era povo de Deus, mas a todos, todas as pessoas, gentios, judeus, a todos os que receberam, deu-lhes o poder, porque nós não poderíamos nos tornar filhos e filhas de Deus. Foi Deus quem deu o poder, foi Deus quem autorizou, foi Deus que disse, eu deixo vocês serem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Nós que não somos povo de Deus não poderíamos ser chamados filhos e filhas de Deus, mas por conta do sacrifício de Jesus, então agora eu e você somos geração eleita, escolhidas por Deus, somos chamados filhos e filhas de Deus. Quantos se alegram por isso? Nós sabemos que não somos merecedores, mas porque Ele nos amou, Ele nos trouxe para a sua família, escolhidos por Deus. Efésios no capítulo 1, versículo 4 diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Você já parou para pensar nisso? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele.
ele fala sobre sacerdócio, sermos sacerdotes, né? Como eu já disse aqui, temos acesso à presença de Deus, né? Então, ao sermos sacerdotes, nós temos algumas responsabilidades. Ele fala sobre nação santa. Vocês são nação, povo santo, separados para Deus. E ele ainda diz, exclusivos de Deus. Povo separado, exclusivos, propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é muito poderoso, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que Deus não exige de nós exclusividade. E quando a gente pensa isso, a gente pensa então que se Deus não exige exclusividade, eu posso então ter não apenas um Deus, eu posso ter outros deuses. E isso aqui parece até uma coisa pesada da gente. Não, e não tem outros deuses, mas será mesmo? Eu já preguei sobre isso. Nos tempos que a gente vive, os deuses que a gente adora muitas vezes não são deuses de pedra, de madeira, que a gente se prostra e fala, oh, esse é um dos meus. Não, tem tantos outros deuses, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas acaba virando um Deus nas nossas vidas. Hoje muitos deuses, o trabalho pode ser um Deus na tua vida, o dinheiro pode ser um Deus na tua vida, a tua vida sentimental, as tuas emoções, pessoas podem ser um Deus na tua vida, de tal maneira que você as coloca na frente de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide a tua vida com ninguém. Se você é de Deus, você precisa ser exclusivamente de Deus, separado para Ele, viver a tua vida por completo para Ele. A gente poderia fazer uma mensagem inteira em cima disso aqui apenas, exclusivos para Deus, que muitas vezes a gente não vive desta maneira. É quase que a gente quer separar na nossa vida aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Não, isso aqui Deus, isso aqui é secular, o meu trabalho é lá no secular, né? Então isso aqui não tem a ver com o Senhor, e a gente separa. Mas tudo nas nossas vidas, se não for de Deus, na verdade, Ele não tem nada. Se Deus tiver 90% da tua vida, deixa eu te dar uma triste notícia, Ele não tem nada. Se Ele não tiver tudo de você, Ele não tem nada. Se Ele não tiver a tua família, os teus negócios, os teus recursos, as tuas amizades, as tuas emoções, se Ele não tiver tudo, Ele não tem nada. Povo exclusivo, separado para Deus, Ele não divide com ninguém. Amém? Ele segue dizendo, olha, vocês vivem na verdade como peregrinos e forasteiros, né? E essa é a nossa realidade hoje também. Afinal de contas, a gente entende pela palavra de Deus que na verdade nós não somos daqui, nós não ficaremos aqui para sempre. Esta não é a nossa pátria, nós fazemos parte de um outro reino, né? Nós entendemos que essa nossa passagem aqui nessa vida terrena, aqui na terra, é rápida, é passageira, mas nós somos seres eternos, né? O nosso corpo envelhece e um dia vamos ser colocados dentro de uma caixa, mas o nosso espírito não, ele é eterno, ele vai para algum lugar. E ele vai dizer, olha, forasteiros, peregrinos. É claro que no contexto deles é exatamente o que eles eram, no sentido de estarem fugindo daqui para lá, mas de alguma forma também nós somos chamados de peregrinos nessa terra, de forasteiros, né? Estamos aqui de passagem. E ele diz o seguinte, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, de novo ele repete, que se abstenham dos desejos carnais, que fazem guerra contra a alma. Mantenham exemplar o seu procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vocês, como se fossem malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, olha que coisa interessante, ele não apenas diz agora que o nosso comportamento como cristãos importa apenas para Deus, porque às vezes a gente pensa, bom, eu preciso fazer o que é certo para agradar a Deus. Sim, isso é o mais importante, é o principal, eu faço porque eu faço para Deus, o desejo do meu coração é agradar a Deus. Mas ele coloca uma segunda questão aqui, ele está dizendo, olha, vocês são perseguidos, as pessoas falam mal de vocês. E nesse contexto aqui, falavam mesmo, não mudou nada, continua falando muitas vezes, mas falavam. Por exemplo, nesse tempo, a maioria das pessoas achavam os cristãos daquele tempo loucos. Eles tinham
aqueles que seguiam a Jesus, a mensagem do Evangelho, como loucos. Porque na verdade os cristãos faziam coisa que aos olhos do povo no geral era extremamente estranho. Até a ceia do Senhor, né? Estamos aqui partindo o corpo de Cristo, tomando o sangue de Jesus. Na verdade os cristãos naquele tempo eram tidos como canibais. As pessoas pensavam que eles eram canibais. Eles se reúnem para comer o corpo de Jesus e para tomar o sangue. É tudo maluco, é gente doida, é gente... Até hoje tem gente que pensa, né? Crente é gente doida. E em parte eles não estão tão errados. Mas ele está dizendo sobre o comportamento, não apenas no sentido de agradar a Deus, mas ele está dizendo, olha, as pessoas no geral, aqueles que não servem a Deus, já vão de alguma forma tentar falar mal de vocês, levantar calúnias, mentiras, acusar vocês. E aí é exatamente onde ele entra com essa questão do comportamento, porque ele diz assim, olha, mas vocês mantenham exemplar o procedimento de vocês no meio deles. Que coisa difícil, né? Porque aquele lá falou algo para mim, ele falou uma calúnia sobre a minha pessoa, e a minha vontade é quebrar ele. A minha vontade é devolver, é contar uma mentira dele também, para que ele fique mal visto. Ele está dizendo, não façam esse tipo de coisa. Mantenham o comportamento de vocês exemplar, até no meio deles. Interessante porque manter o comportamento exemplar em nosso meio é fácil. Você vem na igreja, é fácil. Paz do Senhor, irmão, glória a Deus, Deus abençoe. Na igreja, dentro de um ambiente como esse, no meio do povo, dificilmente você vê o povo, não, hoje eu vim na igreja para pecar. Hoje eu estou com vontade de pecar, vou pecar na igreja. Não faz isso, espero que não, né? A coisa está ruim mesmo. Mas não é, mas geralmente é lá. E às vezes no lugar que a gente mais precisava dar exemplo, às vezes não damos exemplo de povo de Deus, de servos de Deus. A gente se deixa levar, às vezes pelos costumes e pelas conversas e pelo ambiente. E ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos um comportamento, e esse comportamento não deve ser apenas diante de Deus, mas também diante dos outros. E ele vai falar o porquê. Como se fosse observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que coisa. Ele está dizendo, a vida de vocês vai pregar uma mensagem para aqueles que não conhecem a Deus. A maneira que vocês se comportam, a conduta de vocês vai pregar uma mensagem que nem precisa ser pregada através das tuas palavras, mas é através das tuas atitudes. Então ele coloca atitude diante de Deus, mas ele também coloca atitude diante das pessoas. Eu vou correr porque a chuva está apertando. Então ele fala sobre esse procedimento exemplar, né? Ali no versículo 12, mantenha exemplar o seu procedimento no meio dos gentios, aquilo que falam contra vocês como se fossem malfeitores, pratiquem, glorifiquem a Deus na visitação. Depois ele segue, e ele continua trazendo algumas instruções, eu correndo, amém, Deus abençoe meu filho, já está bom demais, já preguei meia hora. Ele fala sobre sujeição depois, versículos 13 a 15, às autoridades, né? Sujeitem-se toda a autoridade humana. Interessante que ele coloca algo interessante aqui, por causa do Senhor, sujeitem-se às autoridades que foram estabelecidas. Interessante porque não é por causa da autoridade. Isso me livra de algo, é poderoso, sabe por quê? Porque às vezes a gente não concorda com a autoridade, a gente pensa, bom, para eu obedecer a autoridade eu tenho que concordar, eu tenho que gostar. Ele está dizendo, não, você não obedece a autoridade porque você gosta dela, você não obedece a autoridade porque você concorda com ela, você obedece a autoridade por causa do Senhor. Ou seja, acima dessa autoridade eu entendo, existe alguém que tem toda a autoridade. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que toda a autoridade foi instituída, estabelecida por Deus. Então é isso que ele está dizendo aqui, olha, independente se você gosta, se não gosta, se concorda, se não concorda, é autoridade, eu me submeto a esta autoridade, e não porque eu gosto dela, mas eu submeto por causa do Senhor. Crente obediente, crente submisso. Ah, pastor, mas é difícil. É sim, tem vezes que é, porque talvez você não
não concorde com o chefe, às vezes você precisa se submeter. Às vezes ele pensa de tal maneira e ele é uma autoridade. O governo, os políticos, as leis que foram, eu não concordo com essa lei não. Então já que eu não concordo com essa lei, acho que não tem nada a ver, então eu desobedeço, porque não tem nada a ver. Está longe, não tem. Não, eu obedeço porque é como para o Senhor. Não é porque eu não obedeço porque porque é o fulano de tal que fez essa lei, eu gosto muito dele, ele é um cara bacana, então eu vou obedecer. Não tem nada a ver com isso. Eu obedeço porque eu entendo, foi Deus que estabeleceu, e o desejo do meu coração, antes de qualquer coisa, é obedecer a Deus. Correndo. Por fim, ele, nos versículos 16 e 17, ele vai falar o seguinte: como pessoas livres que são. Você sabe que você é livre? O povo mais livre dessa terra é o povo crente. Diga amém. Já parou para pensar nisso? Você é tão livre que nada te faz escravo. O pecado não te escraviza mais, escravizava, mas agora não escraviza mais. Os desejos carnais que eram avassaladores, que você era escravo deles, agora já não te escravizam mais, de tal maneira que agora você os domina, porque você está sendo fortalecido, o teu espírito está mais forte. Agora aquilo que tomava conta da tua vida, aquilo que orientava a tua vida e muitas vezes te colocava em sérios problemas, decisões precipitadas, você causava confusão na tua vida, mas agora estas coisas já não te controlam mais. Você é livre. Diga: eu sou livre. Você é tão livre que você agora pode fazer as tuas escolhas, e as tuas escolhas elas devem ser orientadas pela palavra de Deus. Afinal, Deus tem o melhor para nós. Eu posso fazer, como o apóstolo Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo convém. Posso, não é uma questão de posso, não posso. É uma questão de, eu sou livre. Questão de, vai ser bênção na minha vida? Acho que não. Pastor, eu posso fumar? Pode. A Bíblia não diz não fumeis. Vão fazer um corte e vão colocar: pastor diz que pode fumar. Aí o vídeo vai para essa pessoa fumando atrás. Glória a Deus. Poder você pode. Se convém é outra história. Você é livre. Agora é o que ele diz: não use desta liberdade para o mal. Por que você não deve fumar? Não é porque Deus proibiu você de fumar. Você não deve fumar porque faz mal para você. Está estragando a tua saúde. Só que é interessante que tem crente comilão que fala do que fuma. E o mesmo mal que o cara que fuma está fazendo para o corpo dele, o comilão também está. Ai. Então, por isso que eu estou dizendo, pode. Só que, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, eu vou estragar o templo do Espírito Santo. Eu vou morrer antes da hora. Eu vou deixar de ver de repente um propósito, um sonho maravilhoso de Deus, por conta de escolhas péssimas que eu fiz e acabaram me limitando no meu corpo. Perdi tempo de vida. Tem gente que morre antes da hora, que não era o tempo de Deus, mas morreu. Por quê? Porque Ele deu livre escolha. Livre, você é livre, você faz o que você quiser. A questão é que eu, como um cristão, eu devo pesar muito bem as minhas escolhas. Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom. Isso aqui é vontade de Deus para mim, isso aqui não é vontade de Deus para mim. Isso aqui é algo que me deixa livre, ou isso aqui é algo que vai me escravizar. Isso aqui é algo que acaba comigo, isso aqui é algo que abençoa a minha vida, me deixa melhor. É livre. Ele está dizendo, pessoas livres, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Por isso que um lugar como esse não é um lugar onde... E as pessoas geralmente têm essa falsa ideia, né? Vou para a igreja, o pastor vai chegar lá, vai me dar uma lista de pode e não pode. Eu não quero nem saber, eu gosto de dar umas coisinhas, sabe, pastor? Você pode o que você quiser. A questão é, isso é bom para você? Isso é bênção na tua vida? Ou isso traz confusão na tua vida? Isso traz problemas na tua vida? Isso te faz mal de alguma forma? Você escolhe. Você decide. Então ele está dizendo, olha, vocês têm a bênção de serem livres, povo livre, mas não usem dessa liberdade para o mal, mas vivam a vida de vocês como servos do Senhor. Tratem a todos com honra. Ele não diz tratem os poderosos com honra. Ele não diz tratem os ricos com honra. Ele não diz tratem
os importantes com honra. Ele diz: tratem a todos com honra. O menos importante, o menos favorecido, o mais favorecido, todas as pessoas com honra. Ele está dizendo: vivam como servos do Senhor, tratem a todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Temam a Deus e honrem o rei. Então aqui ele coloca benefícios e ele coloca algumas responsabilidades que temos enquanto servos e servas de Deus. Eu acho que é uma boa palavra para você pegar e levar embora e na tua casa ler esse texto de novo, grifar o texto, falar: Deus, como é que... Isso que eu busco, na verdade, todos os dias da minha vida. Quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto muito de ler de maneira prática. Deus, o que eu aprendo com isso aqui que eu estou lendo? O que eu coloco na minha vida? Como é que eu aplico isso na minha vida? O que de alguma forma isso vai trazer alguma mudança na minha vida? Será que isso aqui vai trazer alguma mudança no meu jeito de agir, do meu falar? E aqui a gente tem muitas orientações de como nós que somos povo escolhidos por Deus devemos viver as nossas vidas. Que não seja um peso, mas que seja uma alegria de entendermos que o Deus Todo-Poderoso nos escolheu, nos chamou e nos chamou para algo poderoso. Se nós entendemos isso, a gente vive estas coisas maravilhosas que Ele tem para as nossas vidas. Vivam como povo de Deus, em um mundo que não compartilha os nossos valores. Abandonem o pecado, cresçam espiritualmente. Deus não vai fazer isso por você. Você precisa fazer isso. Pastor, eu quero crescer. Sim, pode começar. Deus não vai colocar o TT na sua boca todo dia e te empurrar a goela abaixo. Você precisa fazer. Vai lá buscar o leite espiritual que vai trazer crescimento para a tua vida. Vivam em unidade como igreja de Cristo. Respeitem as autoridades. Amem uns aos outros. Quantas lições nós temos aqui. Na verdade, a sensação às vezes que eu tenho quando eu leio um texto, eu penso: Senhor, eu não preciso pregar. É só eu ler o texto e a gente reler o texto talvez 10 vezes e entendemos a mensagem e está tudo certo. Então aqui está uma mensagem poderosa para a tua vida, de como nós que somos povo de Deus devemos viver aqui nessa terra. Minha oração é para que Deus tenha falado com você, continue falando com você, que de alguma forma essa palavra traga mudança no teu dia a dia, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar com você. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Esse é o desejo dos nossos corações. É por isso que a gente vem aqui, porque a gente quer ouvir a tua palavra, a gente quer te ouvir, a gente quer crescer. A gente não quer mais ficar no mesmo lugar que estamos. Crescermos todos os dias no Senhor, aprendermos um pouco mais do teu caráter, da tua vontade, do que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos ser filhos que se parecem com Jesus e a cada dia mais. Por isso oramos e te pedimos: molda. Precisamos que o Senhor molde o nosso caráter. Precisamos que o Senhor mude. Sim, nós estamos em construção, Deus. Nós estamos nesse processo de santificação que na verdade não termina até a tua volta para nos buscar, mas todos os dias queremos crescer um pouco mais. Eu quero olhar para o final de 2025 e entender: puxa, o Guilherme de dezembro de 2025 é melhor do que o Guilherme de janeiro de 2025. O Guilherme de dezembro de 2025 é um Guilherme que ama mais a Deus, que ama a família, que honra os irmãos, que ama os irmãos, que é mais parecido com Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o desejo dos nossos corações. Faça em nós, nas nossas vidas, em nossos corações, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Estamos decididos, tomamos a decisão de andarmos com o Senhor e vivemos todos os nossos dias para honrarmos e glorificarmos o teu nome. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. Amém.